E aí, pessoal, o mundo vai acabar mais uma vez. A ONU está prevendo, está vaticinando. De 2030 a gente não passa, se a gente der sorte, a gente chega até 2050, mas o mundo vai acabar. Acabou, tem gente demais no planeta, o planeta Terra está superlotado, os recursos estão acabando, Malthus estava certo, vai todo mundo morrer, vai todo mundo passar fome. Nesse caso aqui vai todo mundo passar sede, porque o ponto em questão aqui é o tema da água, né? Vai haver aí uma conferência da água realizada pela ONU, provavelmente já está acontecendo no dia que estou gravando este vídeo aqui, e fizeram então o pessoal da ONU, esse bando de globalistas, terroristas climáticos aí, que gostam de ficar alardeando essas coisas, fazendo esses vaticínios catastróficos de fim do mundo. Então estamos vendo apenas mais um capítulo aí dessa loucura climática da ONU. Vamos dar uma olhada no que esse povo está falando. Não se esqueça, deixe o seu like, seu comentário neste vídeo aí para ajudar este canal. Se você quiser ajudar financeiramente o meu trabalho, torne-se membro, patrocinador do meu canal. A partir de R$ 1,99 por mês não vai te fazer falta, mas vai me ajudar bastante, não é? Então, conforme eu falei, foi aberto aí uma conferência mundial sobre o tema da água, começou no dia 22 de março, agora estou gravando isso aqui no dia 26, não sei até que dia que vai, para falar a verdade, mas no dia 21, dia do meu aniversário, olha só que coisa, né? Terça-feira que passou, a ONU publicou então um relatório para servir de base para o que será debatido nessa conferência aí, um relatório que vai servir então para tratar da questão da água. E aí o que eles dizem no relatório? Que vai acabar tudo. A água, vamos ficar sem água, todo mundo vai morrer de sede aí. Disseram que essa crise global da água pode ficar fora de controle, né? Então eles trazem alguns números muito alarmantes, que eles amam fazer isso aqui. E o que eles dizem é que em 2016 havia 930 milhões de pessoas que vivem em cidades, olha só, não é aquele povo que mora lá no desertão, lá no meio do nada, não. Pessoas que vivem em cidades que têm um fornecimento de água tipicamente garantido, né? Então esse número era de 930 milhões lá em 2016 e eles imaginam que esse número aqui vai crescer para 2,4 bilhões de pessoas até 2050, enquanto eles esperam que a demanda urbana por água aumente 80% até lá. Então, ou seja, uma parte enorme da população humana estaria enfrentando escassez de água até 2050. Olha que coisa preocupante, não é mesmo? E aí o senhor Richard Connor, que é o principal autor do relatório, o profeta do caos, profeta das desgraças, ele disse o seguinte, que se não houver uma ação estatal naturalmente, uma ação globalista, né, para resolver o problema da escassez de água, definitivamente haverá uma crise global. Vai haver uma crise global, não há dúvida, se ninguém fizer nada vai acontecer isso. Ninguém fez nada com o buraco na camada de ozônio, ele sumiu, ninguém fez nada com as geleiras do Ártico, elas estão aí até hoje, o pessoal falou que não ia haver gelo no Ártico, sei lá, em 2010 o Ártico estará coberto de gelo ainda, o pessoal falou que Veneza iria desaparecer, Veneza está do mesmo jeito, falou que não ia ter mais ilhas lá na Micronésia, as ilhas estão todas lá no mesmo lugar, esse pessoal erra que é uma beleza nessas previsões, mas eles não querem acertar, eles não estão nem aí pro resultado, as previsões não servem para falar a verdade, trazer algo de relevante para o debate público, essas previsões são um meio para eles conseguirem dinheiro e poder, como nós bem sabemos. E o relatório diz que atualmente 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável segura. Isso aqui é um pouco questionável. O que é água potável segura, não é? E 3,6 bilhões de pessoas não têm acesso a saneamento administrado com segurança, que é algo também muito vago. O que significa isso aqui, um saneamento administrado com segurança? Será que essa fossa séptica que a gente usa aqui na minha cidade é um saneamento administrado com segurança ou será que eu faço parte dessa metade da população humana que está nessa situação? E aí eles dizem que 10% da população global, ou seja, 800 milhões de pessoas, já vive em países com estresse hídrico alto ou crítico. E eles apontam como grandes vilões nessa história o crescimento urbano, o crescimento das indústrias e também a questão da agricultura. Sendo que a agricultura, como nós bem sabemos, consome a maior parte da água que é utilizada atualmente, da água potável, 70% de acordo com esse relatório. Ou seja, aquele papo de que, vamos economizar água no planeta. Então você toma banho, abre o chuveiro,
se ensaboa, fecha o chuveiro, né, se ensaboa, depois você só enxágua. Ou aquela coisa de, vou lavar a varanda só com a água do tanque aqui, não vou usar a mangueira. Isso aí não resolve absolutamente nada. A fração de água que é utilizada para o consumo humano, consumo urbano humano, é mínima. A maior parte disso está na indústria e principalmente na agricultura. Então, o que eu e você gastamos no nosso dia a dia não é nada. Isso aí é irrelevante para a questão da água no mundo. E aí, claro que eles colocaram a questão das mudanças climáticas, a crise climática. Agora já é crise climática, né? Porque já está garantido que vai ter, que está acontecendo, já estamos vivendo aqui. Então isso aí estaria prejudicando a questão do fornecimento de água também por questões de secas extremas e prolongadas que agora são mais frequentes. Novamente, muito questionável isso aí. A gente vê chuva abundante, a gente vê seca o tempo todo. Isso aí parece que nada mudou desde que eles começaram a fazer esse terrorismo climático aqui. Tá tudo do mesmo jeito. E aí, se nada for feito de acordo com esse relatório, haveria consequências terríveis. Olha só a expressão utilizada. Consequências terríveis, vai acabar, vai morrer todo mundo de sede, você não está entendendo? Vai ser uma tragédia total. Mas claro que esse pessoal da ONU não deixaria de dar uma solução para esse caso. Claro que não, eles não apresentam só o problema, eles apresentam a solução. E qual que é? Uma melhor cooperação internacional para evitar conflitos por causa da água. Olha só que coisa. Além disso, eles querem controlar inundações e poluição, compartilhar dados e esforços para reduzir os níveis de poluição. Então olha que coisa, que conjunto de ideias bem interligadas entre si para todos os governos trabalharem de forma conjunta. E a senhora Audrey Azoulay, que é diretora-geral da Unesco, disse o seguinte: há uma necessidade urgente de estabelecer mecanismos internacionais fortes para evitar que a crise global da água saia de controle, né? Aí está a resposta. Quem que pode garantir que a crise hídrica não vai sair de controle? Quem poderá nos defender? Era o Chapolin Colorado? Não, os políticos. Olha só como é que ninguém pensou nisso antes. Como resolver a crise hídrica mundial? Coloca o problema na mão dos políticos, que eles vão dar conta com certeza. Sabe aquele político que não dá conta de asfaltar a rua da sua casa? Que quando passa uma capinha de asfalto dali a 3 meses já está tudo esburacado? Sabe aquele político que não consegue fornecer itens básicos para o hospital, não consegue manter o almoxarifado do hospital sempre abastecido? Você sabe esse político? Então, é esse político aí que vai resolver o problema da água no mundo. É o Estado que vai resolver, principalmente se fizermos aí um governo global, porque não queremos fazer um governo global para termos poder sobre todo mundo, para escravizarmos a sociedade, para elevarmos o nosso poder a níveis inimagináveis. Não, claro que não, nós queremos isso para o bem da humanidade, para evitar uma crise, evitar as mudanças climáticas, evitar o derretimento do gelo do Ártico. Já pensou lá? O urso polar, tadinho, preso num pedacinho de gelo ali, não obstante o fato de que ele nade muito bem naquelas águas geladas, como todo mundo sabe. Isso aqui é para a gente evitar o fim da água potável, para que todo mundo tenha água para beber. Olha só que coisa, você não terá nada, mas terá água para você tomar, não é mesmo? Então, nada de novo aqui nessa história. Essa senhora arremata ainda dizendo que a água é o nosso futuro comum e é essencial agirmos juntos para compartilhá-la equitativamente e gerenciá-la de forma sustentável. Compartilhar a água de forma equitativa, ou seja, nós aqui no Brasil que temos muita água, esse pessoal globalista vai vir aqui, vai tomar a nossa água e vai mandar para outros países que têm menos, porque isso aqui é uma forma equitativa, é tratar de forma igualitária o mundo todo. Me fala aí se isso parece uma coisa boa para você, se parece uma boa ideia. E no mais, esse tipo de situação aqui só reforça o fato que nós sabemos bem de que essas crises parecem ser pré-fabricadas pela ONU por esses organismos globalistas para ter uma desculpa para eles aumentarem o próprio poder, arrecadarem mais com impostos e escravizarem mais a população. Tem todos os indícios para a coisa acontecer desse jeito. Parece que quando um assunto está saindo aí do foco, está perdendo um pouco a relevância no debate público, esse pessoal vem com um assunto novo, uma bola da vez.
Agora que acabou essa coisa de pandemia, ninguém liga mais para isso, falaram várias vezes, né? Vamos estabelecer mecanismos internacionais, globais, de controle de pandemias para evitar que isso aí aconteça novamente. Estamos muito bem intencionados, agora que não se fala mais disso, estão trazendo uma nova crise para colocar em cima da mesa. Esse pessoal da ONU vive de crises. Quando tem uma crise real, esse pessoal não faz nada, eles agem de uma forma terrível, uma forma patética. Esse pessoal da ONU aí, lá atrás, na época do genocídio de Ruanda, por exemplo, agindo de uma forma totalmente leniente, agiram de uma forma despreocupada. Quem era responsável pela África na época era o senhor Kofi Annan, que depois do fiasco da atuação da ONU lá no genocídio de Ruanda em 94, anos depois disso ele foi premiado, sendo elevado ao cargo de secretário-geral da ONU, maior cargo da organização. Olha só que coisa, tratar crises de verdade eles não querem, eles querem criar esse tipo de crise aqui, uma coisa que tem um apelo emocional muito grande, afinal todo mundo tem sede, todo mundo sabe o quanto a água é importante e eles querem ficar então chamando a atenção para esse tema aqui com uma previsão catastrófica de que a maior parte da população humana não vai ter água daqui a 30 anos para aumentar o próprio poder, para justificar um governo global, justificar aí um controle sobre os países, destruir a soberania nacional dos países em função da questão da água. Precisamos cuidar da água. Olha só como eles são muito bem intencionados, não é mesmo? ONU, quem não te conhece que te compre, não é mesmo? Então não tem jeito, esse pessoal é assim mesmo. Quando não for essa crise aqui, vai ser outra, porque o que eles querem no final das contas é apenas mais poder para si próprios. E aqui é importante frisar um tema que eu mencionei, passei por ele, mas vou voltar a ele agora, que é a questão da agricultura. 70% da água utilizada pelo ser humano hoje vai para a agricultura. Então a melhor forma que esse pessoal da ONU certamente vai encontrar para diminuir o consumo humano de água é piorar a agricultura, coisa que eles vêm fazendo de outras formas também. No final das contas, trata-se de ódio à humanidade. Para eles é um problema o ser humano ter comida na mesa dele com o grau de abundância que existe atualmente, com o grau de riqueza e com o menor grau de miséria que a humanidade já viu em sua história. Para eles isso aí é ruim, isso aí é um problema. Então eles vão tratar logo de prejudicar essa questão. Ah, mas será que a água não é um problema? Em primeiro lugar, tem se falado muito da questão da escassez de água há muito tempo, há décadas. Esse é mais um daqueles problemas que foram profetizados durante muito tempo e que nunca se realizaram de fato. A abundância de água doce é algo assim que não pode ser desprezado, tem muita água potável disponível e aquíferos enormes a serem explorados que podem abastecer a população atual aí por muito tempo ainda. Então é uma coisa bastante questionável. Fora isso, o avanço tecnológico humano pode permitir que em algum momento você consiga métodos de dessalinizar a água do mar de uma forma muito mais eficiente do que existe hoje. Alguns países já vivem disso, inclusive, mas é um procedimento que ainda não é tão acessível para todos, acaba sendo muito mais caro do que você ir direto nas fontes de água potável, de água doce. Mas no momento em que isso se tornar barato, se tornar acessível e eficiente, acabou o problema da água. Olha a quantidade de água salgada que existe no mundo. Esse papo aí de ficar fechando a torneira na hora de escovar os dentes, isso aí vai ser passado, porque a quantidade de água salgada disponível é muito grande. Então o que vai resolver o problema da falta de água, se é que ele existe, se é que ele vai existir em algum momento, não é você criar um governo globalista super poderoso que vai matar a soberania de todas as nações. É você investir aí em empreendimentos que visem dessalinizar a água do mar, por exemplo, de uma forma eficiente e barata. Isso aí vai resolver totalmente o problema da água e, digo mais, vai levar água aonde ela não chega hoje. Isso aí vai revolucionar a humanidade, como outras descobertas também. Mas quem vai fazer isso não é o Estado. O Estado quer apenas crescer de tamanho e parasitar a nossa vida, especialmente se ele for um Estado globalista como esse pessoal da ONU quer implantar. Mas o que você achou dessa notícia? O que você achou das intenções da ONU com essa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu like e seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.